filmagem, então veja só. Meu nome é Luciene Amaral da Silva. Eu recebi o vídeo esses dias que o da Silva está em primeiro lugar, o nome mais comum, né? Origem portuguesa. A gente vai lá para a origem, porque precisa saber a origem do seu nome, você tem que começar por aí. Saber a origem do seu nome, saber de onde você vem, saber seus traços. Então eu tenho mistura de português com indígena, né? Então o que mais a gente vê aqui no país. A minha proposta de hoje é conversar um pouco com vocês, né? Ela já passou a minha formação e agora eu vou falar do lugar de especialista em recursos humanos, né? Foi uma especialização que eu fiz questão de fazer, porque quando eu fiz a minha graduação, a disciplina que eu mais me identifiquei foi ela, e esse deve ser um dos objetivos da sua especialização. Que especialização você vai escolher? Geralmente quem vai apontar para você ou é a sua graduação ou a necessidade do mercado. Então, a necessidade do mercado me apontou para fazer psicopedagogia. Outro trabalho que eu fui desenvolver me pediu que eu fizesse especialização em inspeção escolar, outro em recursos humanos. Então, a partir do meu trabalho que também foi surgindo a necessidade de fazer especializações, né? E aí veio o mestrado, veio o doutorado e agora veio a graduação em psicologia, que já era um desejo de muito tempo e que eu acreditava que haveria uma porta e uma oportunidade para eu entrar sem ser o Enem. Porque eu passei do tempo do Enem, não tenho mais paciência para estudar Enem, tá? E daí eu sabia que existia uma outra possibilidade e existiu. Pela primeira vez a UFAL abriu o portador de diploma, que é aquela pessoa que já tem uma graduação e aí ela pega o seu histórico e faz a inscrição no curso que ela quiser. E aí vai começar a seleção das maiores notas do seu histórico. Então, quem teve a maior nota no histórico, conseguiu os primeiros lugares. E a gente nunca imagina, né, a gente perdendo aula na faculdade, né, indo para festas, tirando só 6, não, a média de lá é 7. Tirando só 7, para mim já tá bom. E eu saio. Aí depois chega uma oportunidade dessa que você precisa do seu diploma, do seu histórico com a média das suas notas, e descobre que você não tem uma média suficiente para entrar em um projeto que você já tinha desejado na sua vida. Eu chamo isso de cuidar do rastro. Então, quando você observa toda a sua trajetória, tá? Trajetória escolar, trajetória profissional, você tem que realmente saber por onde vai passar e como você vai passar. Porque uma vez ou outra na vida você vai precisar desse seu passado, dessa sua construção histórica para te ajudar no que você está pretendendo atualmente. Então, deixo vocês à vontade quando quiserem também perguntar, certo? Eu vou trazer para vocês aqui uma proposta do setor de recursos humanos, no qual eu faço parte de uma empresa aqui de Santana, e como também seleção, eu faço parte, né, da seleção do pessoal, então da admissão do funcionário, né, a partir da sua entrada pela entrevista. Então todo esse processo eu venho aqui dividir com vocês. Como vocês estão nessa proposta do primeiro emprego, né, primeiro eu já digo o seguinte: vocês já têm um diferencial por terem procurado o curso, certo? E por estarem aqui no sábado de manhã. Sempre que eu dava aula na pós-graduação, na graduação, eu dizia isso: gente, estudar ao sábado vai além do comum que todo mundo faz. E a gente tem várias frases de efeitos que elas trazem isso, né? Se você quer uma coisa diferente na sua vida, você vai ter que começar a fazer também coisas diferentes, né? Se você age igual a todo mundo, você vai ter o que todo mundo tem. Então, são essas questões que a gente já começa a refletir por aí, de que estar estudando no sábado de manhã, né, ter um curso, fazendo um curso sábado de manhã, o pouco que eu vi do vídeo, né, o pouco que eu vi aqui da apresentação, do livro, são esses toques mesmos, né, que a gente vê que fazem a diferença na hora de uma seleção, na hora de você entrar. Eu coloquei como tema, conversando com o Josinaldo, né, que nas nossas conversas surgiu essa realidade que nós estamos vendo hoje, dessa palestra,
E eu coloquei aqui como me tornar empregável. Uma das coisas que vocês já estão fazendo é isso aqui, né? Se capacitando, se formando, se atualizando. E agora a gente vai tratar da prática. Quando vocês saírem lá, saírem daqui, chegarem lá, o que vai estar esperando vocês lá? O que faz com que vocês fiquem ou saiam? Quem já trabalhou aqui? 1, 2, mais alguém? Certo, o resto é o primeiro emprego mesmo, não é isso? Eu queria começar com isso aqui. A cabeça para baixo, tá? Certo? Isso é uma pasta de currículos. Uma das pastas. O que é que vocês têm de diferente desse pessoal que está aqui nessa pasta? O que vocês nessa sala têm de diferente? Que se esse currículo está aqui, foi porque ele não passou para a área ativa. Quando o funcionário é contratado, o currículo sai da pasta de currículos e vai para o cadastro dos funcionários. Esses ainda estão aqui. E aí você precisa responder isso para você. O que é que eu tenho de diferente desse pessoal que está aqui? Para que eu não permaneça aqui nessa pasta. Para que eu vá para a pasta do arquivo ativo. Então você tem que responder essa pergunta para você, certo? O que a gente vai trabalhar hoje é tentar responder isso. Vamos tentar trabalhar hoje nessa perspectiva. Como você entrar na empresa e como você permanecer na empresa. Porque você pode até entrar na empresa, mas você não vai permanecer. E o que é que faz uma demissão? Quais são os elementos que fazem com que uma pessoa seja demitida? Então vamos lá. Tem um passador aqui do lado. Tirar daqui? Não, tem um passador de slide aí do lado. Aqui. Esse? Não, essa canetinha que tá do lado. Ah, ok, tá escondidinho. Certo. Primeira coisa, vocês têm um sonho? Sim. Todo mundo já sabe? O seu sonho é daquele que quando realizar você não vai ter mais outro, ou você tem vários sonhos, cada um para se realizar à medida que você for vivendo? Opção 1 ou opção 2? Tem gente, a gente pode ter sido ensinado a ter um sonho só. Meu sonho é conhecer Michael Jackson. Só um sonho. E aí eu ouvi um padre um dia dizendo assim: qual o seu sonho? O rapaz disse: meu sonho é ir para São Paulo. Aí ele disse: e quando você chegar em São Paulo, você vai fazer o quê? Ele: não, ainda não sei. Ele só tinha o sonho, ele não tinha o planejamento daquele sonho, do que vou fazer quando eu chegar lá, e depois de realizar aquele sonho, você vai fazer o quê? Vai sonhar o quê? Que na verdade, o próprio conceito de sonho para a gente, o que é o sonho, naturalmente? Biologicamente, o sono é quando você está dormindo. Aí você pode sonhar ou não. E cada teórico vai ter sua abordagem para explicar o que é o sonho. Então, com essa concepção estreita, pequena, de que sonho é algo que eu vou fazer quando estou dormindo, você pergunta a muita gente, elas dizem: não, eu não tenho sonho. Porque ela está associando o conceito de sonho como meta de vida, projeto, a uma coisa inatingível, inalcançável, que é perda de tempo, é quando eu estou dormindo, Então, se eu estou dormindo é uma coisa fora da realidade. Então, se eu só sonho quando eu estou fora da realidade, então, para que eu vou ter um sonho? Se isso só vai acontecer fora da realidade, não vai ser possível realizar. Então, a gente pode até trocar se você tem uma meta, você tem um projeto, você já fez um projeto de vida? Você já colocou no seu projeto de vida o que é que você quer fazer na área dos estudos? Você quer chegar até onde na área dos estudos?
No seu projeto já está na área pessoal, você já escolheu aí o que é que você quer, se você quer casar, não casar, juntar, ficar solteiro, ter filho, não ter, com quantos anos, depois do quê? Tudo isso está traçado num papelzinho já lá na sua casa. Você foi lá numa loja aqui, comprou um caderninho e colocou meus projetos. E começou a definir tudo bem direitinho? Se eu fosse na casa de vocês hoje, eu ia encontrar esse caderno? Não responda. Pergunta sem resposta. Tá? Alguém ensinou a vocês a planejarem a vida de vocês? Alguém ensinou vocês a estruturar isso? A minha tese de doutorado foi em cima de planejamento. Então, planejamento, você se planejou, você é planejado, dá tempo de planejar? Dá. São perguntas que eu deixo para vocês irem refletindo até que ponto vale incorporar isso na sua vida hoje ou deixar para lá que você está seguindo muito bem. O nosso compromisso. Se você quer um emprego, o primeiro compromisso que você deve ter é com você mesmo. Tá? Primeiro você deve ter o compromisso com você e esse compromisso te leva a elaborar o seu projeto de vida. Então a gente sabe que se você coloca um barquinho de papel na água, ele vai para onde o vento mandar, né? Mas se você colocar um motorzinho nesse barquinho de papel, ele vai para onde você mandar. Então o que é que acontece? É necessário eu dizer para o barco que ele deve ir para tal lugar e não deixar que o vento leve ele para onde quiser. O vento vai levar para onde quiser, se eu não disser para onde é que eu quero ir. Se eu não disser a vida para onde eu quero ir, o que eu quero dela, tudo que for me acontecendo vai ser útil, porque eu não disse para onde vir, para onde eu quero ir. E tudo isso eu preciso projetar. Uma coisa interessante, quando você é admitido, né? Primeiro você passa pela entrevista, na verdade o seu currículo chega. E eu tive uma pessoa lá que ela mandou 6 currículos. Por quê? Ela queria ser lembrada. Às vezes você vai e deixa um currículo, acabou, se esquecer. Então eu tenho todas as experiências de currículo para falar para vocês. Aquele que colocou lá e esqueceu e ninguém nunca mais viu, aí você não sabe se depois, por exemplo, tem aquela pessoa que vem pedir um emprego e você diz, deixe seu currículo, ela não acredita, vai-se embora. E não deixa, porque ela não sabe como é a dinâmica de seleção da própria empresa. Uma empresa, ela vai te contratar, primeiro, pode ser também por indicação, alguém que indicou você, certo? E por também seleção de currículo. A única forma de você entrar numa empresa ou é por indicação ou seleção de currículo. Então você tem que deixar o seu currículo lá. Pode ser que neste momento não tenha vaga aberta, mas daqui a 2 meses abriu. E a empresa vai vir recorrer aos currículos que ela recebeu para verificar se quem é que vai se adequar àquele perfil. E daí, como é que eu sei que vai se adequar àquele perfil? Pela experiência profissional. E aí, se eu não tenho experiência profissional? Aí a menina disse assim, se você não me der uma chance, como é que eu vou dizer, como é que eu vou construir minha carreira de experiência profissional? Né? E nós trabalhamos com pessoas observando o currículo delas e vendo que ela tem experiência profissional naquela área, mas também nós admitimos pessoas que não têm experiência nenhuma. Por quê? Porque também é tão rico, ou talvez mais rico, o que não tem experiência para algumas funções do que o que tem. Em que sentido? O que não tem experiência chega sem vícios. Já é um público que está sendo observado no mercado de trabalho, porque se eu vou contratar uma pessoa para a função de caixa, e aí eu vou procurar os currículos e aí eu vou pegar alguém que tenha experiência em função de caixa. Pode ser uma profissional boa? Pode. Mas eu corro o risco de estar trazendo uma pessoa com os vícios do seu trabalho anterior. E nós passamos por essa experiência recentemente, né? Foi contratada para trabalhar no caixa e daí ela já vinha de 15 anos trabalhando em 3 empresas na função de caixa,
mas não conseguiu se adaptar lá, porque na hora que cada empresa tem sua filosofia, tem seu jeito de trabalhar, cada segmento tem seu jeito de trabalhar. Não quer dizer que você foi boa no caixa de mercado que você vai conseguir dar conta de um caixa de uma loja de outro segmento, né? Tem essas diferenças. E aí sempre eu chamava e questionava, olha, mas assim, aqui não pode ser assim, aqui tem que ser desse jeito, desse jeito. Ela disse, mas eu sempre fiz assim. Tá, mas para você permanecer aqui, você vai precisar se adequar. No outro dia, chegava com a mesma coisa. No outro dia, aí pronto, a pessoa já se autodemitiu. Né? Porque se ela não se abriu a aprender aquela nova metodologia daquela empresa, então ela se autodemitiu. Certo? Então são questões que você tem que levar ao seu currículo. E outro detalhe muito interessante, quantas pessoas a gente já não deixou de contratar porque nenhum telefone atende, né? O currículo era muito bom e nenhum telefone atende. Outra questão de currículo que a gente precisaria, né, de uma manhã só para currículo, mas são pinceladas para eu poder chegar nesse tópico aqui, é o seguinte. A foto da pessoa, aqui nós já recebemos currículo com foto da pessoa sem camisa, né? Já recebemos currículo com a pessoa toda com óculos de escuro, não dava para ver o rosto. Então, tudo isso é elemento. Tudo, o seu nome completo é elemento, o seu endereço é elemento, o seu estado civil é elemento, não deixa a informação de fora, né? Seus telefones. Teve uma que a gente foi fazer uma entrevista, marcar uma entrevista, conseguimos falar com o irmão, que ela colocou o dela, o do irmão, o do pai, o do um primo, ou seja, tinha 4 números. Num desses 4 a gente chegava. E realmente não chegamos nela pelo dela, né? Mas chegamos pelo do irmão. Então, é uma pessoa que quer ser empregada. Ela faz com que seja empregável, porque ela está à disposição da empresa. Outra questão que as empresas estão usando hoje, se ela quer contratar você, vai logo ver suas redes sociais. Vai procurar suas redes sociais, porque você vai entregar um negócio que não é feito tão simples, que tem muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Não é fácil gerir nenhum negócio e você não vai entregar nas mãos de um colaborador, né, que ele não tenha compromisso com ele mesmo. E aí a foto do perfil do WhatsApp já é também pré-requisito, certo? A sua vida social, Instagram, Facebook ou outra rede social também se torna requisito, pré-requisito para a seleção. Então, cada dia mais as empresas estão buscando realmente não perder tempo em admitir uma pessoa, formá-la e com 30 dias ter que demitir. Então, esse período de adaptação, dependendo do segmento, né? Tem segmento que você vai precisar de 3 meses para poder aprender tudo dele, de tão detalhado que ele é. E aí, depois de 3 meses, quando você pega, você consegue se demitir. Raramente, e aí eu usava essa frase constantemente, né? Porque as outras empresas também ligam para a gente para saber, funcionário X trabalhava aí, ele foi demitido, você recomenda? Né? Então, a gente está tendo muita ligação desse tipo aí. E aí eu dizia a frase, olha, se fosse bom o suficiente, não teria sido demitido. Eu sempre usei essa frase, até o momento em que uma funcionária, né, ela era vendedora de uma loja de imóveis, foi demitida por conta de corte de vagas, né, a pandemia cortou muita gente, e a gente a admitiu. Então, se eu acreditasse nessa regra que funcionário bom não era demitido, a gente tinha perdido a chance de ter uma gerente financeira como nós temos hoje. Começou com caixa, depois vendedora, foi se desenvolvendo. Ela mesma se tornou empregável a ponto de ser promovida para gerente financeiro. Né? Então, é dessas experiências que eu quero dividir com vocês hoje. E quando eu coloco essa imagem aqui, você é o reflexo da sua vida pessoal, da sua casa, porque esse aqui é um dos itens que mais está demitindo gente hoje. Por quê? Você está na sua sala lá trabalhando, né? Tudo que você fizer é observado. Tudo que você fizer é observado. A gente não pode cair na ilusão de que não está sendo observado.
Você nem veja os patrões, tem empresas que você nem consegue vê-los, né? Mas você tem gerentes, você tem supervisores, você tem sempre alguém. Sempre, nós não estamos falando ainda do cabo verde, né? Nós estamos falando da pessoa que está te avaliando. Então você trabalha numa sala e o lixeiro da sala não é trocado. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o mesmo lixo lá. A sala que você trabalha não é varrida. Se for uma empresa de grande porte que ela tenha pessoal de limpeza, ele vai fazer a limpeza, mas o mínimo que é o seu lixeiro ali do lado, você pode retirar, até porque é o lixo que você está produzindo, né? Então, quando você vê esses comportamentos, a pessoa não limpa a sua sala, não limpa o seu próprio birô, não limpa o computador que ela está trabalhando, a gente chega lá, é cheio de poeira, o computador, o lixeiro aqui desse jeito que eu falei para vocês. Do jeito que ela é em casa, do jeito que é o seu quarto, normalmente vai ser você no seu trabalho. Infelizmente, né? Pessoas desorganizadas em casa, como é que ela vai conseguir ser organizada no trabalho? Possa ser que ela se supere, né? Possa ser que ela tenha uma prática diferente no trabalho, isso não é regra geral. O que eu quero mostrar para você e a sua concepção de que jogar papel no chão é normal, é besteira, é simples, isso você vai carregar para o resto da sua vida em qualquer espaço que você venha ter. A sua consciência ecológica já é motivo de lucro para uma empresa, além do lucro que a gente tem para o meio ambiente. Porque se você vai gastar folha sem pauta só para escrever uma mensagem e jogar fora, você não se preocupa em procurar um rascunho. Certo? A sua consciência ecológica, a falta dela, infelizmente, começa a gerar prejuízo também para a loja, né? Para a empresa, para o mercado. E daí eu perguntei a partir da faixa de currículo, o que é que você tem de diferente que o mercado lhe quer? O que é que você tem de diferente que quando o mercado lhe pegar, porque a parte mais difícil é essa porta abrir. Porque a porta abrindo lá dentro, você vai começar a dizer quem você é e para que você veio, né? Então, o que é que você tem de diferente que o mercado vai lhe contratar? Que o mercado possa ter interesse em você? Você precisa saber disso aqui. E aí, essa resposta, você precisa colocar aqui. Tá? Essa resposta, ela tem que estar aqui. No seu currículo, nós temos 2 tipos de currículo. Nós temos o currículo vitae e o currículo lattes. Então, o vitae, o currículo da sua vida, é aquele mais que a gente traz para a questão da empregabilidade. O lattes é um currículo acadêmico, que ele simplesmente lá deve constar toda a sua produção acadêmica, os artigos que você fez, os cursos que você tem, tá? Mas esse aqui é o currículo que a gente vai usar para a empregabilidade. Dados pessoais, objetivo, escolaridade, qualificações, últimos trabalhos, cursos. Geralmente numa entrevista, se você foi demitido do último emprego, vai ter essa pergunta: por que você foi demitido? Né? E você tem que saber. Ou por que você ainda não arrumou nenhum trabalho? Né? Quanto você pensa em receber aqui? Então, são questões simples e principalmente, gente, algumas para contratar está pedindo que você responda isso em forma de redação, por escrito. Por quê? Porque ele quer saber se você escreve bem. Escreve bem, não, escreve correto. Qual é o problema de você não saber escrever corretamente? É que quando você vai utilizar um sistema para localizar um produto, você começa a dizer: olha, não tem não arroz. Não estou achando arroz. Aí chama o supervisor, é porque arroz é com 2 R. Por isso que você não está achando arroz no sistema. Então veja a repercussão de você não ter aprendido corretamente escrever, né? Escrever de forma certa, e aí você começa a empacar no sistema porque você começa a não saber localizar
as peças, os produtos no sistema daquela empresa. E uma palavra que eu vou dizer para vocês é a palavra mágica que eu escuto quase constantemente. Errada. Né? E ela está virando vício, porque eu estou ouvindo e todo mundo está ouvindo exageradamente, que é a palavra cadastro. Infelizmente, vários setores, a gente vai conversar com o funcionário e tudo mais, ele chega, eu posso fazer seu cadastro? Né? A gente não está virando um vício de linguagem, a gente não sabe se é problema de língua, de dicção, né? Dislexia, que troca as palavras, mas cadastro está ficando realmente unânime. Então, quando vocês forem pronunciar essa palavra, por favor, tenham muito zelo, escutem bastante, porque numa entrevista, essa palavra pode ser usada para você falar. E aí, quando você fala, não, a gente chega e fala para o cliente, quer fazer o cadastro? Então você ali já fica. Né? Você já não tornou-se empregável a partir daquele momento. Então, são esses detalhes pequenos que a gente precisa estar atento. Para lá, para cá, para ele. É para ele? Isso, para o negocinho que pisca aí. Ou ele não está indo, não? É para baixo. Aqui. Foi. Não? Então, você tem que estar preparado para tudo. E aí é onde tem a diferença. Tem gente que só faz XYZ. Para se tornar empregável, você precisa fazer XYZK. O que é que você está disposto a fazer além do que você já precisa fazer? Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Por isso eu vou trazer por exemplo. Veja só. O seu horário é até às 17 horas na empresa, certo? Só que 17 horas chegou um carregamento e o seu setor é responsável por esse carregamento. Temos dois tipos de funcionário. Aquele que coloca a bolsa nas costas e vai-se embora porque deu 17 horas e é o horário dele, acabou-se. E aquele que fica na empresa, certo? Porque chegou o descarregamento do setor dele, naquele horário. Essas coisas elas são observadas. Vai ser chamada a atenção da pessoa na hora? Não, porque elas começam a fazer parte do seu currículo ruim. Você dentro da empresa vai começando a construir um currículo ruim. Sim, né? A partir do momento que você ficou fora do horário, você tem direito à sua hora extra. No seu fundo, quando você bater, vai estar registrado a sua hora extra. Né, para as empresas que trabalham com tudo certinho. Estou falando da parte ideal, não estou falando da parte real. Vocês podem encontrar empresas que estão tudo certinho, vocês podem encontrar empresas que ainda estão caminhando para chegar a ficar com tudo direitinho, arrumado legalmente, certo? Nós estamos aqui tentando trabalhar com a proposta de como me tornar empregável para eu entrar e permanecer no trabalho. Outra questão, a empresa marcou um balanço, pois no dia do balanço um funcionário disse que estava doente. Então ele ficou até 17 horas sadio, no outro dia do balanço disse que estava doente e quando foi às 8 horas do terceiro dia ele voltou sadio. Ele foi o primeiro a ser demitido. Por quê? Primeiro ele deixou a turma dele todinha sozinha. Ele não pensou nos outros colegas que iam ficar sozinhos o dia todo fazendo aquele balanço. Esse espírito de coleguismo, né, infelizmente não cabe em nenhuma empresa você intrigado do colega de trabalho. Não cabe. Porque um vai começar a sabotar o outro e vai sobrar para quem? Para a empresa. Porque eu sabotar você não vai te atingir em tanta coisa não. A partir do momento que chegou uma mercadoria e era para você ir fazer a organização dela naquela prateleira e eu escondi atrás de outra coisa e você não foi colocar, eu pensando que estou atrapalhando você e que vou derrubar você, quem perdeu foi a empresa de vender aquela mercadoria que já devia estar sendo feita a reposição dela na prateleira.
Então não tem jeito, né? Se você começar a intriga com outra pessoa dentro do seu local de trabalho, a empresa vai perder e os dois vão ser demitidos. Porque você não vai estar atingindo a pessoa de imediato, né? O efeito disso aí é bem maior, é bem mais amplo. Então a gente precisa realmente ter cuidado com isso aí. Outro detalhe, você conhece o mercado para onde você quer ir? Né? Você quer ir para o mercado local? Né? Quais os segmentos que são ofertados aqui no mercado local? Você já sabe? Você já conhece? Você entende de alguma coisa daquele mercado? Você já fez a lista dos possíveis segmentos que tem na cidade que você vai trabalhar ou fora dessa cidade? E você já deu uma olhada na internet de que trata esse mercado? Né? Eu conheço uma pessoa que ela está fazendo agora a faculdade de Direito. Né? E de vez em quando, quando eu encontro um caso, eu mando para ela resolver. Você tem como me dar uma orientação? Ela é só estudante. Você tem como me dar uma orientação? A resposta que eu tenho de volta é: ah, não, eu estou no segundo período. Mando outra: ah, não, eu estou no quarto período. E ela não resolve. Mando uma terceira vez: ah, não, eu estou no quinto período. Eu coloquei: você, quando sair da faculdade, você vai dar que resposta? Porque eu estou mandando esses casos à parte para você já ir pesquisar como você resolveria o caso, para quando o caso vier para suas mãos, você já tem uma noção. Né? O direito americano ele é mais rápido porque, na verdade, ele julga um caso com o resultado de um caso anterior. Então, isso aí torna-se mais rápido. Não estou dizendo mais justo, estou dizendo mais rápido. Né? A celeridade dos processos de lá. Então, se eu não for além do que os outros estão fazendo, como é que eu vou me tornar competitivo? Eu preciso pesquisar mais, eu preciso ler mais, eu preciso assistir, já que eu não gosto de ler, assista mais vídeos, né? Do que evitar no trabalho. Então, é um segmento, eu quero um segmento de roupa, vou tentar trabalhar no segmento lojas de roupa, por exemplo. Né? E lembrem-se de uma coisa, existe o mercado privado e existe também o mercado público. Você pode conseguir um trabalho no setor privado e você também pode conseguir um trabalho no setor público. Todo mundo que chega lá para trabalhar, eu sempre digo assim: fez o Enem? Sempre pergunto: não fiz, mas por quê? Você é tão jovem, né? Está numa idade tão... É a idade de estudar, porque mais tarde virão coisas que você vai poder estudar, mas vai ser com mais dificuldade. Aí eu pergunto: tá aberto concurso tal, você já olhou o edital? Né? Tem seleção tal, você já olhou? Por quê? Porque mesmo que você esteja lá, trabalhando com a gente, não significa que eu quero que você pare e morra ali para o resto da sua vida. Se você é um bom funcionário, você precisa evoluir, você precisa também buscar outras coisas diferentes para a sua vida. Né? E a gente precisa realmente incentivar as pessoas a buscarem o que é melhor. E você precisa buscar o que é melhor também para vocês. Uma coisa que nós estamos enfrentando, e eu fiz questão de trazer para a gente conversar um pouco isso aqui, Qual desses dois perfis você tem? Você é aquele que resolve os problemas ou você é aquele que se livra dos problemas? Você tem que dar essa resposta para você, tá? Por quê? Porque a gente teve uma experiência com uma pessoa que ela se livrava dos problemas. Ela foi chamada para um setor administrativo, né? Em que ela tinha que controlar os pagamentos das contas. Então tinha que foi feito planilha de acompanhamento com data. Outro detalhe, a sua cabeça não é um computador, então os murais existem para isso. Se você fizer já da porta da sua geladeira um mural, já é o primeiro ensaio. Ou se você consegue usar a agenda, que a agenda hoje em dia é uma coisa que a gente raramente está conseguindo usar, mesmo no celular, você na frente da sua área de trabalho, você tem que estar lá com aqueles post-itzinhos dizendo isso é data tal, isso é aquilo outro, para lembrar você também das atividades que você tem que fazer. Então estava lá a planilha, né, com a conta e a data de vencimento. A pessoa só precisava realmente, quando recebesse a conta paga, marcar o X. Só isso. Isso é o que? Resolver o problema. O que era que ela fazia?
pegava lá dia 5, colocava X em todas as contas do dia 5. E eu comecei a observar. Aí eu falei, me dê um comprovante de pagamento dessa conta X aí, e eu com ela na mão, porque estava marcado X. Procurou, não estou encontrando. Ele sabe por quê? Porque ela não foi paga. Você tem que aprender a resolver o problema, não se livrar. Você está marcando X nas contas do dia 5 só para se livrar dessa responsabilidade. E não é isso. E daí o perfil da pessoa foi esconder várias situações que ela não conseguia resolver, achando que a empresa não ia descobrir. Gente, nenhum administrador chegou onde chegou deixando por conta dos outros, não. Ele tem uma equipe, dependendo do porte da empresa, que ela consegue sim acompanhar isso, ou às vezes alguns proprietários, eles que acompanham a empresa. Então, quando você vai esconder alguma coisa, né, infelizmente ela vai ser descoberta. Ela vai ser descoberta, né? E daí o que acontece? Quanto mais você, eu sempre, lá que a gente conversa, eu digo direto, gente, por favor, quando não souber, avise, me chame a pessoa X, chame a pessoa Y, por favor, não escondam, não mintam, né? Você está aprendendo, você chega em qualquer empresa, você não está sabendo de tudo, você vai começar a aprender tudo ali, e para aprender alguém vai ter que lhe ensinar. Agora, se você esconde, não faz, você não está sendo transparente. E outra coisa, não pode mentir. Mentir é um dos primeiros requisitos para seu currículo ruim, para sua demissão. Fez isso? Ah, sim, fiz. Aí você vai lá no sistema e descobre que não foi feito. E aí? Eita, esqueci que eu não tinha feito. Ou seja, você mentiu. Então, você já é retirado a princípio de toda a função de confiança que você estava. Nessa empresa, você não cresce mais para lugar nenhum e estão só aguardando um substituto seu para lhe demitir. Se você fez uma coisa errada, dependendo da coisa, e não foi demitido de imediato, é porque a empresa está aguardando o substituto. Na hora que o substituto chegar, vai tirar, porque você compôs o seu próprio currículo ruim. Outra coisa, se esconder para não atender cliente. Né? É uma das coisas de composição do seu currículo ruim. Chega um cliente, vou pegar um material. Aí você desce para o estoque, fica lá no celular, né? Altas horas. Já tem empresas que não tem Wi-Fi ligado, tem empresas que não permitem a entrada de celular no setor de trabalho, deixam um aparelho disponível para emergência para alguém que esteja precisando. Então já tem várias estratégias para que evite essa morosidade do funcionário. Ele vá, aí não volte para não atender mais clientes. Então, começa a se escorar no outro colega de trabalho, deixando o serviço, e a gente vê muitas reclamações dos colegas. Olha, eu não vou permitir, né? A gente já vê que tem muitos funcionários que têm atitude. Não vou permitir, né, que nós dois éramos responsáveis pelo mesmo setor de arrumação e eu estou arrumando sozinho. Eu não vou permitir essa carga toda sobre mim. E aí entrega realmente essa situação para o patrão, para que ele possa tomar uma atitude que não é justo. Duas pessoas responsáveis por um setor e só uma fazer o trabalho e a outra não desenvolver. E o que a gente vê muito? Você quer ser elogiado? Quer ser reconhecido? Geralmente, as pessoas que... Esse negócio está sozinho. As pessoas que mais querem ser reconhecidas são as que talvez menos mereçam. Porque ela já está fazendo algo para ser reconhecido. Eu ouvia isso de duas pessoas na empresa. Porque aqui ninguém é elogiado, né? Aqui ninguém dá valor às coisas que a pessoa faz. Nossa, não foi 2 meses não, eles foram demitidos. Não por isso não. Porque construíram dentro da empresa o seu currículo ruim. Né? E na verdade, todas as nossas reuniões mensais são compostas de elogios e de críticas. Você não está bem nisso, isso se continuar dessa forma não vai, você realmente está se superando, né? Nós tivemos agora uma experiência fantástica, que o nosso segmento é um segmento bem difícil, que é um segmento de peças, e daí eu fiquei surpreendida que uma menina pegou o sistema em um dia, que é uma coisa anormal, alguém pegar o sistema da gente
em um dia, né, de peça, de saber daqueles detalhes. E, né, a gente já, vamos promovê-la, peraí, não, vamos dar mais um tempo de experiência dela em outros setores, para depois a gente fazer a promoção. De que realmente a pessoa se mostrou além do que a gente esperava dela, né? Além do que a função dela esperava. E ela atualmente, na função dela tem 4, ela simplesmente superou as outras de muito tempo lá. Então são questões assim, que depende de você, vem de você, se você quer ser reconhecido, se você quer ser elogiado, isso vai vir de forma natural. Você não pode forçar situações para ser elogiado, para ter o reconhecimento, não. Ele é uma consequência das suas ações. Alguém está vendo, alguém vai vir dizer. Tem clientes, queridos, só quero ser atendido por Vitória. Vitória está aí, está ocupada. Não, eu espero. Porque Vitória me atende tão bem, que eu preciso ser atendido por Vitória. Né? Nós temos lá clientes fiéis de funcionários. Quando é a hora do almoço do funcionário, o cliente vai embora, espera o funcionário voltar, porque só quer ser atendido por eles. E nas reuniões a gente diz constantemente, vocês são funcionários aqui, mas nas outras lojas, nas outras empresas, vocês são clientes. Veja como vocês querem ser tratados. Né? Vejam como vocês querem ser tratados nas outras empresas. Então, tentem tratar os clientes que vêm para cá da mesma forma que vocês queriam ser tratados em outras empresas. Certo? Então, são questões que a gente precisa. Isso aqui já é um resumo do que a gente colocou, né? Pequenos gestos tornam-se o caminho para a sua demissão. Não ser pontual, não limpar o setor de trabalho, não seguir as normas da empresa, esconder-se para não atender clientes, ser moderado com o celular, repetir várias vezes o mesmo erro. Nesse detalhe aqui, você pode repetir vários erros, sim, porque você está na sua fase de aprendizagem. Você só não pode repetir o mesmo erro. Eu tive que treinar uma menina que ia ficar no caixa para contar dinheiro. Né? Olha o que é uma habilidade simples, né? Que nosso programa é ter o dinheiro para contar, né? Mas você com o dinheiro, você ia arrumar o dinheiro certinho. E daí ela não conseguia. Não conseguia, né? Agora, tu vai ter um ano treinando aqui para tu aprender a contar o dinheiro certinho. Fecha e conta certinho. Ah, mas por que isso aí? É porque a empresa quer? Não, é porque é mais ágil, é mais rápido. Aí a outra trazia o dinheiro todo frente, verso, para baixo, contava a quantidade e entregava. Ó, não pode entregar desse jeito, você tem que colecionar, tem que entregar tudo certinho. Mas vocês têm a gente tem que entregar certinho, viu? Porque eles dois querem. Não somos nós. É o banco, né, que já fazia exigências anteriormente de que o dinheiro tinha que vir tudo na ordem. E até eu passei por uma experiência que a moça do caixa do banco disse, ó, se você não trouxer organizado, a gente vai ter que não receber. Nossa, tem que ver se isso pode, né? Não receber dinheiro, ó. Mas são questões que uma questão aqui acarreta outras. Então não é o desejo da empresa, não é porque a empresa quer desse jeito, é porque é necessário, existe toda uma estrutura, um processo para que aquela coisa que você tem que fazer, ela tem que fazer naquele padrão ali. Não pode mudar daquele outro padrão. Ela está quase aprendendo a contar dinheiro, tá? E daí, eu trago para vocês também aqui, deixa eu ver o meu horário, me deram um horário, tô sem... Ah, tá. Pode ficar à vontade. Ah, ok, né? Uma experiência exitosa, no sentido que a gente não tem uma experiência exitosa. Nós temos várias. Quando a gente encontra a equipe pronta, a empresa segue o seu caminho. Então, mas até você encontrar a equipe, começa a formar uma pasta de currículos que ficam aqui, currículos que ficam ativos, currículos arquivados, né? E os currículos arquivados, se ele foi arquivado, foi porque alguém também deu uma indicação ruim
daquele currículo. Talvez seja até uma pessoa dentro da própria empresa que ela já conhece o seu perfil fora, às vezes já trabalhou com você em outro lugar, viu a sua conduta em outro lugar e nós já tivemos a experiência de dizer, ó, não contrate essa pessoa. Né? Eu trabalhei com ela, por que a gente acreditou? Porque a pessoa que estava dizendo isso realmente era uma pessoa de alta confiança, é uma pessoa que já tinha mostrado, né, o trabalho dela, né, a índole dela, e ela já tinha sugerido, não, essa pessoa que eu já trabalhei com ela e ela foi demitida por isso, por aquilo outro, e infelizmente não entrou. Então, são coisas que você precisa realmente, quando chegar lá, né, quando entrar, são elementos simples que começam a constituir o seu dia a dia, começam a constituir a sua vida lá, a sua vida profissional. O horário, o fardamento. Você sabe que tem uma questão que agora que pararam, mas no começo a gente dizia sempre, não pode ir de chinelo. Aí na sua cabeça, se não tiver essa noção e essa experiência, vai achar que, mas por quê? Foi uma polêmica uma vez, porque as meninas queriam ir de sandália e não de tênis. Tênis, sapato, né? Foi realmente, a gente passou, acho que umas 5 reuniões falando desse sandália. Qual o motivo? A sandália era quente. E por que os homens não acham o tênis com meia quente? Já começa por aí. Para fazer com que esse grupo de meninas, né, que era só uma, mas aí uma não incentiva as outras, nunca sejam incentivados por coisa negativa. Porque no caminho que a outra pessoa for, você vai. Então a norma era norma de segurança do trabalho. Você não pode vir de sandália, porque se cair uma peça pesada nos seus dedos, vai ferir. E aí a gente vai ter menos um funcionário trabalhando. E a funcionária não conseguia entender isso. Não, o tênis é uma proteção para os seus pés, né? É um EPI. Então, o fato de você vir andando e você bater o seu pé em alguma prateleira também, o tênis ou o sapato evita esse choque. Então, para que a pessoa viesse a entender que não era um capricho da empresa, que a empresa não vai perder tempo fazendo um caprichozinho com algum funcionário. Não, existem normas, existem regras. Então, não, a partir de hoje não pode vir de sandália, nem aberta, nem nada, por conta da segurança dos seus próprios pés, para que a gente não venha a perder, né? E aí foram várias situações acontecendo e a pessoa chegou até a ser demitida, porque, infelizmente, ela não compreendia que a empresa, para funcionar, precisaria seguir as normas mínimas de segurança do trabalho. Então, são esses detalhes assim que a gente vai observando, né? Vai vendo que se você não tiver uma atitude diferenciada, você pode entrar, mas não pode permanecer. Outra coisa, aviso prévio, né? Vocês estão tentando entrar e eu já estou falando com vocês do que fazer para não sair. Né? Vocês estão aqui se formando para poder entrar no primeiro emprego de vocês. E a minha contribuição aqui é de dizer como funciona lá dentro para você não sair. Geralmente eu fui a uma loja, fui ser atendida em outro lugar, né, numa loja, e tinha umas lâmpadas e estava em promoção. E eu fui perguntar, esse valor divide, né? Aí a funcionária olhou para mim e disse, olha, divide não, mas como eu estou de aviso, e eu não vou ficar mesmo aqui, eu vou dividir para você. Né? Eu disse, não quero não, porque eu não estava apenas no lugar de uma cliente, né, que ia gostar daquela promoção. Eu já estava em outro lugar, então eu não podia ser conivente com aquela situação e aceitar. Por isso que tem funções dentro da empresa que o aviso prévio já é de imediato, de retirada imediata, porque a gente não sabe se o funcionário vai respeitar o aviso ou o que ele vai fazer também para prejudicar a empresa nisso aí, certo? Mas quais são as experiências exitosas? Eu lembro de uma funcionária que chegou lá com o currículo na mão, né?
Aí ela, posso conversar com você? Eu digo, pode. Vamos lá, não. Olha, aqui está o meu currículo. Eu fiz isso, eu faço isso, eu sou assim. E ela começou a se apresentar. Eu estou sem trabalho, mas eu estou vendendo roupa agora sozinha, eu não fico parada. Ou seja, foi meio que um currículo falante, né? Ela mesma pegou o currículo, não, eu não vou dar uma chance para você colocar lá na pasta, não. Eu quero me apresentar para você, dizer o que eu posso fazer e dizer o que eu posso contribuir aqui com a empresa. Ela já está há 4 anos lá. Né? Ela se tornou empregável, ela chegou, ela se apresentou, ela teve atitude, ela disse, eu garanto que eu vou dar conta. Então ela passou uma confiança, a vaga estava aberta, né? Mas ela passou uma confiança tão grande. Pronto, a gente vai contratar você para fazer o teste, se tudo isso que você está falando aí realmente é certo, se existe. Né? E ela já está com a gente há 4 anos, é uma das melhores de lá. Por conta de que a pessoa teve a atitude. Lembra do começo, como eu disse? Não se sintam menores, não se sintam inferiores, não se sintam menosprezados. Se você já chega com a cabeça baixa, como você vai querer que a empresa acredite em você? Né? Você precisa também ser o seu diferencial, na medida certa. Porque eu fui para outra entrevista e que o entrevistado quase não deixava eu fazer as perguntas, né? Eu falei, aí, calma, vamos devagar. Né? Que era a ansiedade do momento, né? Estava muito ansioso naquele momento para passar pelaquela entrevista, que nenhuma entrevista vai ser agradável, né? Mas elas são necessárias. Tem setores e tem funções que, na verdade, nem precisa da entrevista. Na verdade, já há uma necessidade de, eu vou saber se você dá para essa função já na função, né? Já fazendo. Então, a partir de você vai ficar com o supervisor e o supervisor começa vai te observar. Siga as instruções dele, o que ele precisar naquele setor, ele vai passar para você. Você siga as instruções e daí você consegue. Depois, no final do mês, quem vai dizer se você vai ficar empregado ou não é o seu supervisor. Né? E eu achei interessante aqui, quando aquela parte final do vídeo, né, que eu peguei a parte final daquele vídeo, a atitude daquele menino. O que eu vi de diferente ali foi a questão estratégica. Você viu que nem foi a perseverança, né? Porque muitos de nós temos a perseverança. A gente persevera, a gente vai à luta. Mas o que me chamou a atenção foi a questão estratégica dele. Primeiro ele ficou lá como um dos últimos, porque o apoio dele está precisando naquele momento como último. E depois ele foi para frente porque ele viu que necessitava dele na frente. Ele tomou a atitude de saber que a hora dele era naquela parte atrás, puxando o grupo, mas que surgiu o momento dele ir para frente. E foi o que mais se destacou. O pessoal do meio continuou do mesmo jeito, né? Mas ele se destacou por ele ter dado a força no final e a força no começo. E o que você vai fazer para se destacar? Né? O que você vai trazer de diferente? Cadê o seu elemento diferente nisso aí, nessa estratégia? Dificuldades, eu não sei porque a gente ainda fala em dificuldades. Porque dificuldade, ela já começou a ser uma questão comum da vida. Não dá para vir para a vida sem tê-las. Até porque elas nos fortalecem de acordo com o que você fizer delas. Eu ouvi uma frase, só ouvi uma vez essa frase, mas eu achei realmente que ela consegue dizer, né, de forma mais ilustrativa o que isso significa. Se você não, só existe um lugar aqui na nossa terra que não tem problemas, que é o cemitério. Se você quiser ir para lá, tudo bem, né? Você não vai ter problemas. Porque se você estiver vivo, continuar vivo, as dificuldades e os problemas, os obstáculos, o nome que derem a eles, vão existir. Eu já não considero muito que a dificuldade é como se ela já fosse incorporada, a dificuldade, o problema, ela já fosse incorporada à vida como um elemento da vida.
Porque a dinâmica da vida, ela é isso aí que vocês estão vendo, né? Ela é a luta de todos os dias, é o acordar, é o planejar aquele dia não deu certo, né? Quantas vezes a gente coloca as mensagenzinhas lá na frente do mural dizendo assim, que nada tire a minha paz. Outra mensagem, leve a vida mais leve, para tentar sobreviver àquele dia que às vezes tem dia que começa e você diz, não vou dar conta dele. Não vou conseguir dar conta dele, mas eu tenho que dar conta dele. Quando chega a noite, você faz menos um. Não quer dizer, né, que não vai ter mais outros dias assim. Não, menos um e vamos embora. E isso é a vida. E se você assumir uma atitude assim, para tudo que vier na sua vida, você vai se embora com facilidade. Veio o problema, veio a dificuldade, vamos resolver. Ou vocês conhecem outro jeito? Não, apareceu. O que a gente vai fazer? Chorar, desmaiar, se revoltar, brigar. Pronto, passou tudo isso? Passou. Agora é o que? Resolver. Não existe outra fórmula, não existe um método diferente para problemas, para dificuldades. Chegou, a gente vai ter que resolver. Então vocês podem ser, né, fazer parte da estatística de experiências exitosas. E daí, Bill Gates, né? Não sei se alguém já ouviu falar, né? Já foi atrás, já leu sobre ele. O que esse homem tem de diferente, né? Por que ele é citado tanto? O que foi que ele inventou? O que foi que ele criou? Talvez não tenha sido tão forte a criação dele, porque ela foi realmente, né, fantástica, mas ele ter saído dela, ele ter se afastado de um grande negócio. Um dos atos de saber a hora de começar e saber a hora que você deve mudar, que você deve sair, né? E para não perder a ideia, eu também quero dizer para vocês que vocês estão aqui fazendo o curso, né, em preparação para o primeiro emprego, que isso significa que também vocês podem se tornar patrões, né? A gente está vendo aqui nesse momento econômico, que a gente já vinha passando, infelizmente, pela pandemia, o quanto de pessoas que descobriu sua própria habilidade e dela fez um negócio. Quantas ideias nós não estamos acompanhando? Eu gosto de fazer isso, e desse gostar de fazer isso, eu fiz um negócio. Então eu posso ser um funcionário e eu posso ser também patrão. As duas coisas não vão ser fáceis. Vai exigir luta, vai exigir esforço, vai exigir dedicação, mas vocês podem sair do curso de primeiro emprego sendo empreendedores. Nome bonito ficou agora, né? O que tem de negócio, de coisa para se fazer, de nicho, agora tem que pesquisar, tem que buscar, tem que olhar. Não é fácil, entrar num negócio pode ser, mas permanecer não é. Só que as pessoas, elas têm que tentar, elas têm que buscar, não dá para parar, né? Ele coloca aqui, ó, tente 1, 2, 3 vezes e, se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário. Se a gente for na história das grandes descobertas, o inventor da lâmpada, né, o Thomas Edison, que ele colocou assim, oh meu Deus, já esqueci agora quantas vezes ele chegou, não sei se foi em 1999, na 1000, para inventar a lâmpada. E ele disse assim, eu não errei, né, 999 vezes. Eu só descartei 999 possibilidades de não se fazer a lâmpada. Então, veja o nível de otimismo da pessoa, né? Enquanto todo mundo viu, nossa, ele errou. Não, ele descartou. E as grandes descobertas, elas acontecem assim, pela persistência, pela perseverança e também pelo acaso. O próprio raio-x, se alguém... Por isso que eu disse, gente, eu amo história, né? Porque você começa a conhecer a história das coisas. Não só aquela história que trouxeram nos livros didáticos. Geralmente, o conhecimento que é bom é aquele que você vai buscar, né? Que você vai... Olha vocês aqui. Vocês não vieram pressionados por ninguém e por nada para se inscreverem aqui.
E você, não, eu preciso disso aqui. Então, o conhecimento que você vem buscar, o livro que você vai lá na prateleira e você vai ler, não, eu quero ler esse livro aqui, nossa, esse livro deve ser fantástico. Ele gera uma aprendizagem maior do que aquela que é forçada a você através do currículo comum, que é necessário, tem toda uma discussão sobre isso. Mas quando eu falo da história, quando eu fui pesquisar, primeiro quando eu chegava em cada cidade, eu perguntava, né, qual é o nome dessa cidade? Por que ela recebeu o nome? E aí quando as pessoas não sabiam, eu dizia, olha, o mínimo que você precisa é saber a história do seu nome, a história da sua família, a história do lugar que você mora. Então, é essa história que eu falo para vocês, que é uma história interessante, que eu achei fantástico na descoberta do raio-x. O médico ele estava pesquisando esse raio, mas com outra finalidade. E o raio estava projetado para a parede. E aí, quando ele se aproximou, caiu uma caneta no chão. E quando ele foi pegar, aqui estava o aparelho, né? O raio sendo projetado lá. Quando ele foi se abaixar e foi pegar, ele viu os ossos dele refletidos na parede. Então ele começou a redirecionar toda a sua pesquisa, que era para criar um tipo de raio, e ele criou um outro raio que conseguia visualizar por dentro da pele humana, conseguia ver a estrutura óssea. Como ele não tinha um nome para esse raio, ele deu o nome de raio-x. X, a incógnita, né? O valor do X na matemática que a gente nunca aprende, mas que usa constantemente em nossa vida, que é quando você não sabe o valor de alguma coisa, o cálculo, o tamanho, a metragem, tudo que você não sabe é o valor do X. Nossa, porque nunca disseram para mim que o valor do X, que colocam naquela equação, que eu não sei para onde vai, é o valor do que está na minha carteira para eu descobrir se posso comprar aquilo que eu estou querendo ou não. Então, esse valor que eu não sei é o valor do X. Então, o raio X, X porque ninguém soube o nome, para que ele foi criado, né? O objetivo primeiro dele era para uma coisa e ele acabou tendo essa finalidade de raio X. Mas isso foi criado, as grandes criações, elas sempre partem de alguém que buscou além do que disseram para ele que existia. Olha, existe isso aqui. Eles foram atrás desse além. Nossa, meu Deus, eu preciso de quem, hein? Para chegar agora, para a gente colocar todo mundo para acordar. Eu dizia uma cantora, mas eu não sei o repertório de vocês. E aí o Bill Gates, ele continua, né? Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. É a regra, né? Vocês já estão fazendo o que a maioria não está fazendo e vir estudar no sábado. Mas o mercado de trabalho precisa de muito mais. Precisa de atitude. E a atitude, infelizmente, a gente vai construindo no nosso dia a dia. Vai construindo a parte da convivência com a família, né? A própria família que nos ajuda a ter atitude ou não. Então, muitas coisas a gente também sofre pela essa questão cultural de como foi criado em casa, né? De como foi criado na própria cidade, mas que aí a gente aos poucos começa a tentar combater isso, fazendo o que a maioria não faz. Ele deixa bem claro, fazendo o que a maioria não faz. Eu agradeço a vocês, né, por este momento, por estar aqui. A gente vai encerrar agora o vídeo, né?